Bem, a intensa rotina de viagens internacionais de Lula tem gerado episódios de insatisfação, mas na ala política do governo, não na oposição. E entre também os servidores do Itamaraty. Essa não. Ninguém está gostando? Segundo o jornal O Globo, o problema foi levado ao presidente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a turnê africana. Haddad reclamou que não tem tido compromissos relevantes nas viagens e ainda relatou a interlocutores que na África do Sul fez apenas figuração. Na avaliação do ministro, é mais útil ficar em Brasília para tocar as agendas econômicas. Na África do Sul, por exemplo, os compromissos de Haddad foram todos relacionados ao encontro do BRICS, a maior parte deles como acompanhante de Lula. Por lá, o ministro fez apenas um encontro bilateral. Já os servidores do Itamaraty reclamam de serem obrigados a seguir ordens de assessores petistas com pouca experiência em relações diplomáticas. E isso tem gerado ruído nos bastidores. Eu queria ouvir aqui os nossos debatedores, uma pena que hoje não está o nosso Felipe Monteiro, que sempre sai em defesa destas viagens, mas aproveitar que o Suano hoje está embalado. Marcelo Suano, eu queria saber o seguinte, você está com uma verve forte. Angustiado. Eu queria saber o seguinte, estas viagens, por exemplo, a viagem da África do Sul, que tipo de... a viagem internacional precisa ser feita, o Brasil tem que estar na geopolítica, mas a intensidade e a frequência com que essas viagens estão ocorrendo, qual seria o proveito imediato para a economia no momento em que o país parece que precisa da presença do presidente para ajudar na negociação com o Congresso Nacional, para poder fazer uma articulação que não saia tão cara para os brasileiros, dando ministérios aí para o Centrão. Se ele ficar no país, conversar com os líderes partidários, com o presidente da Câmara dos Deputados, será que ele não consegue uma administração do Centrão pouco mais barata do que esses 12 bilhões de reais de emendas parlamentares? E aí, já não sei, são 12 ministérios, você corrigiu aqui, não são 11, são 12 partidos. São 12 partidos contemplados com ministérios. O que você está achando dessa... Agora começa a dar ruído internamente, sinal que o pessoal do governo mesmo está preocupado com os rumos da gestão. Capês, eu vou tentar ser bem sintético, tá? A grande questão na aposta que Sua Excelência, o Presidente da República, está fazendo uma coisa que se chama diplomacia presidencial. É um instrumento da política externa e é um instrumento da diplomacia. O problema, da minha perspectiva, está errado. A diplomacia presidencial ela só deve ser utilizada em circunstâncias específicas. Exemplo, Sua Excelência, o presidente Fernando Henrique Cardoso, usou da diplomacia presidencial quando ele percorreu o mundo inteiro que ele queria mostrar a transformação da moeda que estava sendo feita no Brasil para angariar e buscar captar recursos internacionais para ele se desfazer das empresas estatais, porque ele precisava fazer um enxugamento da máquina pública. Ali ele fez uma diplomacia presidencial porque ele precisava estar ali, direto. Neste momento, o Lula está apostando na diplomacia presidencial para qualquer coisa. Por que eu sou contra a diplomacia presidencial? Porque o presidente da República ele é a última instância decisória. Ele não pode participar da primeira negociação. Na primeira negociação, você faz promessas. Quando você faz promessa e você não cumpre, se você é a última instância decisória do governo, significa que você não tem credibilidade. Você queima o país como um todo, o governo, a sociedade e queima toda a política externa. Aí é que está o erro dele. Algumas dessas viagens são necessárias que esteja o chefe de Estado. Por exemplo, ele está indo para o G20. Infelizmente, o G20 é chefe de Estado. Ele tem que ir lá, porque ele tem que estar. Não significando que ele vai ser líder do G20. Isso é um erro. Ele vai assumir a presidência do G20, que é uma presidência de um fórum informal que não tem caráter vinculativo, seja com a legislação, seja com as políticas públicas brasileiras. Ele vai apenas conversar. E a principal função do presidente do G20, de participar do G20, é organizar a próxima cúpula. E organizar a sua. Por qual razão? Existe uma coisa, e eu vou esclarecer rapidamente. A presidência do G20, algumas pessoas estão dizendo que isso vem por causa da notoriedade de Sua Excelência, Presidente da República. Não é. A presidência do G20 é escolhida num sistema chamado Troika. O que é isso? Observa-se o presidente atual do G20, observa-se o presidente que teve no ano passado e escolhe-se o presidente do próximo ano numa divisão de 5 grupos, em que cada grupo tem 4 países, exceto o grupo 3, que tem 3 países, porque participa a União Europeia.
É um sistema rotativo. Significa o quê? Para escolher o presidente do G20 do ano que vem, é o próximo grupo, porque o grupo anterior já montou. E é dentro desse grupo que vai ser definido quem é o presidente. No grupo do Brasil, por exemplo, que será em 2024, tem Brasil, Argentina e México. É óbvio que eles apoiaram ali, então não teve nada de espetaculoso. No G20 você discute temas específicos que não significa que vai ter relevância ou serão seguidos. É apenas para você colocar uma pauta para fazer uma discussão. Quando o G20 começou, ele começou por causa da crise do sistema financeiro na década de 90. E depois ele foi turbinado com a presença do chefe de Estado em 2008 e 2009 por causa da crise financeira que teve do subprime nos Estados Unidos. Aí eles colocaram os chefes de Estado. Mas ele não é vinculativo. Voltando. Mas ele tem que estar lá, porque é uma reunião de chefe de Estado. Aí o Lula vai para lá para ficar conversando com pautas que não vão ter efetividade. Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e a questão da reforma do Conselho Internacional, dos líderes internacionais. Você não tem como fazer uma reforma dessa se você não responder à pergunta: quem manda no mundo? Quem manda no mundo significa quem são a elite do sistema internacional. Você responde a isso com a seguinte pergunta: quem tem o poder? Qual é o conceito de poder numa época? Qual é o conceito de poder agora? Houve época que era a capacidade de fazer a guerra, exclusivamente isso. Hoje, além de capacidade de fazer a guerra, é ter capacidade econômica, inserção na cadeia produtiva global, posicionamento geopolítico, desenvolvimento científico e tecnológico e capacidade de mediação. É isso que define quem tem o poder no mundo contemporâneo. E o Brasil não está, mas o Brasil quer entrar no Conselho de Segurança. Então ele vai ficar lá falando, e todo mundo vai olhar para ele. Como que você quer entrar no Conselho de Segurança se você quando olha para o G20, você quer discutir aqui no G20 essa questão da reforma da liderança mundial, se você prestar atenção, você tem o quê? Dentro do G20, o G7, o BRICS e mais 7 que podem negociar com todos eles. Só tem um detalhe: o Lula está do lado do BRICS contra o G7. Tu achas que no G7, que tem 3, melhor dizendo, do pessoal do Conselho de Segurança, você acha que o G7 vai apoiar qualquer reforma da estrutura de mando no mundo? Não. Então ele vai lá apenas para passear e ficar negociando a sua possibilidade de ainda ser candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Encerro dizendo o seguinte: ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz é fácil. Todo mundo pode, até mesmo aquele austríaco maluco que governou a Alemanha, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz na década de 30 por deboche de um cara da Noruega, que fez deboche e indicou ele. E ele foi indicado. Qual austríaco maluco? O nome dele é Adolfo. O nome eu não quero falar, porque o cara que governou a Alemanha e criou o regime que é nacional... do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era o cara que governava isso. Até ele foi indicado. Agora, isso não significa nada. O problema é que ele está vendendo o Brasil para ser candidato ao Prêmio Nobel da Paz. É isso que me parece. Diego Tavares, nós estamos com um déficit acumulado de 78,4 bilhões de reais. Tá? Que significa que nós gastamos mais do que... Milhões? 78,4 bilhões de reais. 12 bilhões foram gastos com emendas parlamentares. Ministérios sendo aí oferecidos, ministérios inclusive importantes, sendo oferecidos ao Congresso Nacional para acomodar a sede de poder de certos partidos e parlamentares que estão agora querendo administrar o país. Muito bem. Esse orçamento, inclusive alguns debatedores, que não está presente hoje, então eu não vou falar o nome dele, gosta de dizer: esse orçamento era do Bolsonaro. Capês. Tá errado. Capês. O Vasco perdeu e o orçamento é do Bolsonaro. Na verdade, quando terminou o segundo turno, o Congresso Nacional se compôs com a equipe econômica liderada pelo Fernando Haddad e construíram esse orçamento que está aí. Esse orçamento gastão. Então não é uma verdade isso, é uma fake news. Agora, com um déficit de 78,4 bilhões, 12 bilhões de emendas parlamentares. O presidente toda hora viaja e vai na África do Sul, vai na coroação do rei Charles, vai para cá e vai para lá. E são reuniões que não têm muita efetividade. Não seria melhor ele permanecer aqui no país e comandar essa reforma ministerial, a condução do Congresso Nacional, pacificar o país? Você não acha que quando começa a dar ruído na própria equipe,
É porque está indo mal? Sem dúvida, professor. E eu gosto sempre de lembrar que existem formas, evidentemente, de você se relacionar, dos poderes se relacionarem entre si. E não necessariamente essa compra pesada através de emenda, através desses grandes cargos, tem que ser dessa forma. Eu gosto de lembrar do exemplo do Michel Temer, que o Michel Temer, quando foi presidente logo após o impeachment, tinha problemas no STF, foi inclusive preso depois por uma decisão do ex-juiz da Lava Jato também, do Marcelo Bretas, mas ele tinha esses problemas e mesmo assim ele conseguiu aprovar a reforma trabalhista, ele conseguiu aprovar o teto de gastos, ele conseguiu aprovar diversas pautas espinhosas. Justamente por quê? Porque ele pessoalmente fazia a articulação política junto ao Congresso Nacional. É claro que era outro Congresso, era outro perfil dos deputados e dos senadores, mas essa forma ela pode ser importada por qualquer governante, independentemente de quem sejam esses deputados e senadores. E falta isso para o Lula. O Lula deixou toda essa articulação com o ministro das Relações Institucionais, que é o Alexandre Padilha, e que tem sido criticado desde o primeiro mês do governo Lula. E nada foi feito, não se mudou o ministro, não se orientou o ministro para que agisse de forma diferente. Então, é claro, essa falta de conversa acaba acarretando esse custo altíssimo brasileiro, que é ter que pegar o orçamento, que o orçamento nada mais é do que o dinheiro dos nossos impostos. Pegar o dinheiro dos nossos impostos e ficar destinando para a emenda parlamentar para que o governo consiga apoio para aprovar os seus projetos de lei, para aprovar as emendas constitucionais. Então, isso poderia sim ser muito mais barato, caso o Lula abandonasse um pouco essa agenda, que como o professor disse aqui, agenda ineficaz de viagens que não traz nenhum resultado concreto para o Brasil, e focasse um pouco em exercer as suas atribuições de presidente da República. Mano, o Brasil é um país importante, a 10ª economia do mundo, é um país que, se você olha o mapa da geopolítica, Estados Unidos, China, Rússia, quando olham para o mapa do mundo, vem ali na América do Sul um país grandão, que é um polo de poder, próximo da África. Né? Então é natural que o presidente tenha que fazer viagens. Agora, a diferença entre remédio e veneno não é a dose? Exatamente isso. O problema não é que o presidente viaje, o problema é como viaja e com que propósito, com que agenda e aí com que comitiva. Porque um dos pontos da insatisfação, por exemplo, do ministro Fernando Haddad é a inclusão inútil dele mesmo, do ministro Fernando Haddad em viagens. Enquanto ele tem necessidades de negociação da agenda econômica no Brasil, ele é levado para o exterior para ficar de papagaio de pirata do presidente, aparecer na foto do lado, sem ter uma agenda relevante, concreta, nem sequer de apresentação de negócios, de reunião com o empresariado local, com o ministro da Fazenda do outro país, enfim, sem ter agenda concreta. Então, o ponto é esse, é com que propósito se está viajando. E a resposta passa pelo Celso Amorim, que é o assessor especial, ex-chanceler, atualmente assessor especial de assuntos internacionais da Presidência da República, que tem uma agenda ideológica do ponto de vista da política externa, que é o famoso Sul global, aquela ideia de projetar o Lula como um grande líder de todos os países do hemisfério sul, ou seja, América Latina, África, enfim. Com que propósito? Será que isso tem a ver com, de fato, os interesses nacionais do Brasil? Isso tem a ver com a tradição diplomática do nosso país? Isso tem a ver com os propósitos constitucionais do nosso país? Porque queremos ser, afinal de contas, aliados de ditaduras ao redor do mundo? É isso que está se construindo. Estamos, na política externa, de forma geral, virando uma linha auxiliar da Rússia e da China. Linha auxiliar, não é uma liderança de um bloco. O Brasil não lidera o BRICS. Estamos nos comportando como um mascote da turma dos ditadores num contexto geopolítico em que, do outro lado, há as democracias liberais. Então, o governo que supostamente se elegeu prometendo a articulação de uma frente ampla em defesa da democracia, do ponto de vista da geopolítica, se coloca do lado oposto às grandes democracias liberais. Bissoli, o que você acha o Brasil às vezes está querendo assumir um tamanho dentro da geopolítica mundial maior do que ele tem, e ele deveria primeiro cuidar da economia, estabilizar, se tornar um exemplo de equilíbrio fiscal, de progresso, desenvolvimento econômico, antes de sair dando lição nos outros.
Não está na Bíblia que deve sentar sempre no último lugar, esperar te chamarem para ir para o primeiro, em vez de já ir chegando e furando a fila? Capês, eu acho que o Brasil tem tamanho e relevância para ser um player internacional. Eu acho que ele tem que ter assento à mesa, ele tem uma economia para isso, ele tem uma relevância para isso, ele troca comércio exterior com muitos outros países, blocos econômicos para isso. Entretanto, quando se faz uma viagem internacional, e aí eu vou ter que concordar com a Haddad nesse ponto, tem que ter objetivo, tem que ter agenda de relevância. E eu faço aqui um resumo das principais viagens do Lula desde que assumiu o seu mandato, que foi lá numa das primeiras viagens, quis ir lá para a Argentina, não trouxe nada, a não ser a promessa de usar dinheiro do BNDES do Brasil para financiar coisas na Argentina. Depois foi para os Estados Unidos encontrar o Biden, todos na expectativa que traria milhões para o Fundo da Amazônia, bilhões para o Fundo da Amazônia, que era uma promessa de campanha do Biden quando ganhou as eleições nos Estados Unidos do Trump, voltou com 50 milhões na mão e passando vergonha com a carteira vazia. Aí foi para a China, fez declarações do ponto de vista diplomático desastrosas, questionou por que o mundo faz as coisas cotadas em dólar, quase falou que ia taxar produto chinês que vinha para o Brasil, desastrosas do ponto de vista diplomático. Sai da China depois de um monte de declaração desastrosa e parentes, falando em que carro popular no Brasil não podia custar 90 mil reais, tinha que baixar, e volta da China sem um único acordo com uma montadora chinesa para trazer um carro popular abaixo de 50 mil reais para o Brasil, que a China teria condição de produzir. Ou seja, não teve sucesso nenhum na agenda da China. Vai para a União Europeia, entra pelos países mais simples. Quem entra na União Europeia com o pé direito, pela porta da frente, entra pela Alemanha, entra pela França, que são países economicamente muito fortes. Não, entrou por Portugal, numa extrema agenda conturbada para falar de Salazar, aquela confusão que foi. Depois dá um pulinho na Espanha, que estranhamente um dos acordos firmados, professor Marcelo Suano, lá na Espanha, foi o acordo de cooperação de proteção de testemunho internacional, no momento em que o Tacla Duran tentava voltar para o Brasil para fazer uma delação contra membros da Lava Jato. Perfeito isso. Aí anda mais um pouquinho, vai para a agenda dos BRICS, aliás, do G7 no Japão. A agenda dos G7 no Japão, importantíssima. Qual foi a prioridade do Lula na agenda do G7 no Japão? Pedir para que o FMI desse um descontinho para a Argentina na sua dívida. Ou seja, interesse nacional nenhum. Foi lá discutir interesse do seu amigo Fernandes na Argentina. E, por fim, foi para a África do Sul no encontro do BRICS mais recentemente. Com que pauta? Primeiro, dizendo que não queria que ninguém fosse aceito como novo membro do BRICS. Mas, já que restou vencido porque queriam colocar mais gente, tentou levar para dentro do BRICS a Venezuela. Então, como falar em alguma agenda internacional relevante ou de resultado para o país se esses eram os objetivos das agendas internacionais? O Haddad está certo, presidente. Melhor do que ficar gastando dinheiro e tempo fora do país é ficar aqui dentro e arrumar a casa, porque essas viagens não resultaram em nada. Só para completar o que o Bissoli falou... Com déficit de quase 80 bilhões. Só para completar, tentar interpretar. Olha que coisa curiosa. Por que isso se dá? Você está perfeito, Bissoli, perfeito. Porque ele não está preocupado com os interesses nacionais. Ele não está fazendo a política externa voltada para os interesses do país. Porque ele não está identificado, porque ele não tem programa de governo. Ele está buscando apenas os seus interesses pessoais. Ponto. Meu querido amigo, nosso amigo vermelhinho, Felipe Monteiro, meu celular está à sua disposição. Eu sei que você deve estar se contorcendo aqui com esse debate. Ele está adorando, ele nem está na bancada e está sendo trazido para cá. Você no Viva Voz, querido. Mas agora eu devo informar a todos vocês que são 15 horas e 46 minutos.